Oi, povo querido, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo de improviso porque eu tô realmente muito incomodada com algo que está acontecendo em decorrência de um ensino equivocado que está acontecendo por aí. Então eu queria chamar vocês para essa conversa, eu não pretendo me demorar, mas eu queria chamar vocês para nós aprendermos na palavra de Deus princípios muito importantes que as pessoas estão interpretando de acordo com seus próprios interesses ou porque foram ensinadas de uma maneira equivocada, ok? Vamos lá. Eu postei recentemente no meu feed, aqui no Instagram, o convite para a conferência online Apaixonadas. Nesse tempo de pandemia, todas as nossas agendas foram canceladas e muitas igrejas estão se reorganizando e mantendo essas agendas via online, né? Mantendo conferências, congressos, seminários online. E outras pessoas como eu, por exemplo, recebi um convite para promover um curso, né? Fazer um curso que é o Escola Femininas. É uma maneira da gente continuar ministrando, ensinando, encorajando, levantando pessoas através dessa ferramenta maravilhosa que é a internet, não é isso? E aí, já aconteceu em outras conferências para as quais eu fui convidada e eu posto para avisar as pessoas, né, para cooperar com as pessoas que estão promovendo a conferência, como, por exemplo, é aqui a minha querida amiga Márcia Barros, uma mulher íntegra, séria, uma mulher de Deus, e que teve a iniciativa dessa conferência online. É a segunda conferência online que ela promove, a outra ela fez, acho que há 2 ou 3 anos atrás, e ela reuniu um time de mulheres que eu respeito muito, a Alda Célia, a Ezenete Rodrigues, a Nívia, a Rebecca Howard, enfim, a Moana, mulheres de Deus, mulheres sérias, mulheres comprometidas com o evangelho, mulheres que têm vivido a vida diante do altar de Deus e das quais eu não posso falar nada, que elas são exploradoras, que elas são usurpadoras, que elas estão buscando enriquecer às custas do evangelho. Muito pelo contrário, todas elas são mulheres que se dão, mulheres que investem na obra de Deus, mulheres que investem no campo missionário, mulheres de Deus. Muito bem. E eu postei a propaganda e veio uma avalanche de críticas e de pessoas citando um texto bíblico. Vai cobrar para a conferência 30 reais? Que absurdo! De graça recebei, de graça dai. Então vamos lá para a palavra de Deus e vamos entender, gente, o que esse texto da palavra de Deus quer dizer? Vamos lá. Ele está no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Mas não vamos pegar um versículo e isolar ele e usar ele conforme a nossa conveniência, não. Vamos lá. Vamos na palavra de Deus, a bendita, o farol. Vamos lá. Começa assim, Mateus capítulo 10, verso 1. Chamando seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Isso é até o verso 8. O que Jesus fez? Jesus reuniu os seus discípulos, deu a eles autoridade e poder. E ele disse para os seus discípulos: vocês vão curar, vocês vão ressuscitar, vocês vão expelir demônios
E vocês não vão cobrar por isso, porque eu estou dando essa autoridade para vocês. Eu estou dando de graça. Então vocês não vão cobrar nada. Entenderam o que não era para ser cobrado aqui? Sinal, maravilha, poder de ressuscitar mortos, de curar enfermos, ok? E ele dá para essa missão específica uma instrução. Vocês não vão se dirigir aos gentios, nem aos samaritanos. Vocês vão àqueles que são a casa de Israel. Só que no verso 9, para você que usa esse versículo e fala que aqui está englobado tudo, no verso 9, Jesus continua. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. No mesmo texto, gente. Então, o que Jesus está falando? Olha, vocês não precisam se preocupar com nada, porque vocês serão providos. Vocês não precisam de se prover de prata nem de ouro, não precisam de levar 2 túnicas, não precisam de levar saco para dormir, porque as pessoas vão hospedar vocês, as pessoas vão alimentar vocês, as pessoas vão cuidar de vocês. Eu estou enviando vocês. Então, o próprio Jesus diz, não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem. Não precisa de túnica extra, nem sandálias, nem bordão. Pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ok, gente? Então vamos entender. O próprio Jesus, na sequência do texto, que ele instrui os discípulos, vocês não vão cobrar por esse poder e essa autoridade que eu estou dando para vocês, porque eu estou dando para vocês de graça. Então vocês não vão cobrar para profetizar, vocês não vão cobrar para orar, vocês não vão cobrar para ressuscitar mortos, vocês não vão cobrar para curar enfermos, vocês não vão cobrar para expelir demônios. Ok, gente? Ponto. E o que mais que a palavra de Deus diz sobre cobrar? Vamos lá? Então vamos lá. A palavra de Deus. Paulo recebeu salário por um tempo para manter seu trabalho missionário de pé em Corinto. Lá em 2 Coríntios 11:8, ele diz, despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Paulo foi sustentado pela igreja de Filipos no início de sua caminhada e de seu trabalho missionário. E sabei também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Esse texto está em Filipenses 4, 15, 16. Os presbíteros que faziam um bom trabalho deveriam ser honrados por isso, também financeiramente. Devem ser considerados, o texto está lá em 1 Timóteo 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Isso está em 1 Timóteo 5, 17 e 18. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, dava direito de sustento àqueles que eram designados a servir como sacerdotes. Os levitas não tinham herança, por quê? Porque eles recebiam da própria mão do Senhor e todo Israel, todas as outras tribos, sustentavam a tribo de Levi. No Novo Testamento, Paulo orienta que aqueles que pregam o evangelho, que tirem o seu sustento dele,
1 Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo considerava o sustento do trabalhador que servia ao evangelho como um direito que poderia ou não ser exercido. Em muitas ocasiões, o próprio Paulo escolheu não receber pagamento. Em muitas ocasiões, ele podendo receber pagamento, ele recebeu em algumas ocasiões, como eu já citei, e em outras não. Mas em nenhum momento ele condena. Muito pelo contrário. Sabe o que ele fala lá em Gálatas, capítulo 6, verso 6? Olha aqui o que Paulo instrui aos Gálatas. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Gente, se realmente fosse proibido que tudo aquilo que nós recebemos de Deus não pudesse gerar sustento, né? Então, o médico não poderia cobrar, porque a vocação para a medicina vem de Deus. O escritor não poderia cobrar, porque o talento de escrever vem de Deus. Não, Helena, mas não é bem assim. É assim sim. A palavra de Deus mesmo diz, olha, lá em Deuteronômio 8:17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Ou seja, se nós temos capacidade, se nós temos inteligência, se nós temos talento, se nós temos dom, se nós temos uma vocação, uma habilidade natural, isso vem de Deus. O médico estuda, o pastor também. O médico compra livro, o pregador também. Ou seja, gente, vamos parar com essa conversa de que de graça receber e de graça dar, tirando do contexto e transformando em pretexto. Ninguém é obrigado a pagar o que não acredita, aquilo que não deseja receber. Ninguém é obrigado a fazer uma conferência online. Né? Da mesma forma que você não é obrigado a comprar um sapato, não é obrigado a ir no salão de beleza, não é obrigado a comprar um livro, não é obrigado a comprar uma Bíblia, ninguém é obrigado a nada. Você investe naquilo que você acredita. Mas vamos parar de usar a palavra de Deus, que é muito clara, de acordo com isso que eu acabei de ministrar a vocês. Vamos parar de usar a palavra de Deus para justificar a nossa picaretagem, a nossa falta de visão e a nossa falta de compaixão com aqueles que vivem honestamente do seu esforço, do seu estudo, do seu suor, do seu tempo. Eu tô falando que eu conheço essas mulheres, não tô falando de mim, não. Eu tô falando dessas mulheres aqui que estão citadas e listadas na conferência, apaixonadas. São mulheres que estudaram, que se prepararam, mulheres que se empenham, mulheres que tantas vezes passam horas em aconselhamento. Se você quer pagar 1 hora de psicólogo, você vai pagar. Mas quantas horas você gasta no gabinete pastoral? Quantas vezes a gente deixa de atender as necessidades da família para ouvir e abrigar aquele que está atravessando uma necessidade? Quer receber tudo de graça? Isso é explorar, é ser sanguessuga, é explorar o trabalho, o dom, o tempo, o esforço, a dedicação e a entrega do outro. A palavra de Deus está dizendo, não amordace o boi enquanto ele está trabalhando. Digno é o trabalhador do seu salário. A palavra de Deus instrui, orienta. Então, por favor, não distorçam o texto bíblico para justificar a sua falta de visão ou a sua falta de disposição de investir R$30. A conferência custa R$30. Isso sem mencionar, gente, que há custo. Se eu vou gravar um vídeo, o câmera recebe. Eu gravei a Escola Femininas, né? Vocês acham que o cenário, que a maquiagem, que a luz, que aquela imagem bonita aconteceu assim sobrenaturalmente? Veio um profissional de vídeo, um profissional de áudio, eles gravam, depois eles editam. A plataforma que hospeda um curso, que hospeda uma conferência, ela cobra.
passagem de avião para a gente ir nas conferências, ou de ônibus, ou combustível para o carro, custa dinheiro. Hospedagem custa dinheiro, comida custa dinheiro, luz, água, o espaço, a manutenção custa dinheiro. Sim, existem os abusadores da fé, da boa fé do povo, os exploradores, sim, mas isso você consegue discernir. Não coloque no mesmo saco gente séria, gente que tem uma vida inteira de serviço na obra de Deus, vive honestamente, dignamente, vive de uma maneira modesta e abençoada. Gente que já provou que tem caráter. Não coloque todo mundo no mesmo saco, porque a gente sabe onde estão os lobos vestidos de cordeiro. Olha, gente, me desculpa, mas eu tinha que trazer essa palavra aqui, porque eu já tô cansada de ficar justificando para o povo. Eu não preciso me justificar. Eu prestarei contas diante de Deus, assim como cada uma das minhas colegas e dos meus colegas pastores. Agora, em nome de Jesus, se vai usar a palavra, então vai ler a palavra. Estuda a palavra direito, mas não tire um texto do contexto e transforme em pretexto. Que Deus abençoe vocês e eu oro para que essa palavra traga ensino para o seu coração. Volto a dizer, você não é obrigado a pagar por nada, mas não desrespeite, não desmereça o esforço, o estudo, o investimento, a dedicação e o suor do outro. Deus abençoe vocês.